Oi, tudo bem? Aqui é a Ana e hoje eu vou continuar uma série que eu tinha parado por um tempo porque eu estava realmente muito atarefada, e essa série é sobre os 5 diagramas que eu considero os mais úteis para a aprendizagem. E hoje eu vou falar sobre o quarto diagrama da série, que é chamado fluxograma. Então vamos lá? Então vamos começar discutindo de onde que surge esse tal de fluxograma. Na verdade, esse é um conceito que é emprestado da computação e ele é usado tanto no ensino quanto na documentação de programas de computador. E hoje em dia não é muito usado não, mas já foi bastante usado. E por que eu selecionei esse como um diagrama muito bom para aprender? Porque esse tipo de diagrama é capaz de descrever processos dinâmicos, ou seja, ao contrário dos outros, ele é capaz de falar sobre o tempo em que as coisas estão acontecendo. Então, qualquer conceito que envolva uma dinâmica própria pode ser descrito, em princípio, por um fluxograma. Os fluxogramas da computação, eles podem ficar bem complicados e usar uma série de símbolos bem esquisitos. Mas, na verdade, quando você está fora da área de computação e quer mais usar para aprender e entender processos, você pode usar uma série de símbolos bem básica, tá? E eu vou mostrar aqui 3 tipos de símbolo. Início e final do fluxograma, né, do processo que você está descrevendo. Um subprocesso, um processo em si, dentro do processo maior, que é representado por um retângulo. E o símbolo de decisão. Esse símbolo contém uma pergunta que, se a resposta for sim, você vai por um caminho, se a resposta for não, você vai por outro caminho. Só com esses 3 símbolos você já consegue construir um fluxograma bem bacana. Então, para que isso tudo não fique abstrato demais, eu vou mostrar aqui um exemplo concreto de um fluxograma que descreve uma das formas que eu uso para criar as minhas videoaulas. Então, vamos lá. Então, a gente indica o início do processo, o início do fluxograma, e aí a primeira etapa. A primeira etapa para criar uma videoaula é pesquisar sobre o assunto. Em seguida, o que eu faço? Eu crio um mapa mental sobre esse assunto que foi pesquisado. Esse mapa é bem detalhado para que eu possa falar com segurança sobre o assunto. Logo em seguida, tem mais uma etapa, que é gravar o áudio referente a esse assunto usando o mapa mental como base. Agora eu tenho a minha primeira decisão. A pergunta que eu vou fazer aqui é a seguinte: tem erros no áudio? Quer dizer, enquanto eu estava gravando o áudio, eu gaguejei, eu tive que voltar, como é que foi essa história? Tem 2 possibilidades, sim ou não. Se tem algum erro no áudio, eu tenho que ir lá e editar esse áudio, tirar as partes erradas, o que quase sempre acontece, óbvio. E se não tem, eu vou tomar uma outra decisão. E a pergunta que eu faço nessa nova decisão é: essa videoaula vai ter slides? E aí, novamente, eu tenho 2 possibilidades. Ou vai ter slides ou não vai ter slides. Se vai ter slides, eu vou ter que criar os slides. Vou ter que ir para um programa de criação de slides e criar. Se não vai ter slides, é porque eu vou usar o próprio mapa mental. Então, eu pego o mapa mental original e formato para ele ficar todo bonitinho. Independente de eu criar slides ou formatar o mapa mental para ser a base da minha apresentação, uma vez que eu tenho um ou outro, eu posso capturar o vídeo, ouvindo o áudio junto. E depois que eu capturo o vídeo, sincronizadinho com o áudio, eu junto o vídeo capturado com o áudio que eu já tinha gravado e editado. E, finalmente, eu vou publicar esse vídeo no YouTube. Claro que essa é uma versão simplificada do que eu realmente faço, para caber aqui na tela e para dar uma ideia mais concreta do que seja um fluxograma. Assim, faltou aqui indicar o que eu faço depois de eu editar o áudio, porque depois que eu edito o áudio eu tenho que saber para onde ir. E, na verdade, eu vou para a segunda decisão do fluxograma, que é se vai ter que criar slides ou não. Então, vamos dar uma olhada no que a gente tem aqui nesse diagrama.
A gente tem um processo composto de uma série de passos, né, de subprocessos, que são esses retângulos em azul. E a gente sabe onde esse processo se inicia e a gente sabe onde ele termina, aqui. Então, início e fim. Então, aqueles primeiros símbolos básicos, né? Processo, início e fim. E a gente, de vez em quando, tem que tomar algumas decisões e mudar de rumo conforme a resposta para as perguntas que estão aqui nesse símbolo de decisão. Com isso aqui já dá para descrever processos bastante complicados. Por exemplo, eu posso ter vários finais aqui, dependendo das decisões que eu vou tomando ao longo do caminho. Não é o caso aqui. Aqui o final é sempre publicar no YouTube. Mas existem processos em que, dependendo das decisões que você for tomando, você pode ter vários momentos de saída aqui. Né? Você vai ter vários processos de saída. Mas a ideia básica é essa, que você comece aqui no izinho de início e vá seguindo cada passo e quando chega numa decisão, você dá uma olhadinha, vê qual é a resposta e continua seguindo passo a passo até você chegar em algum ponto de finalização. Tá? Com isso, você descreve o processo inteiro e consegue acompanhá-lo sem maiores dificuldades. Bom, uma vez que a gente viu que cara tem um fluxograma, agora vamos ver que tipo de uso esse diagrama pode ter. O primeiro uso é a análise e a compreensão de processos dinâmicos, geralmente complexos. Tá? Isso, para aprender, é muito interessante. Quer dizer, você pode descrever, por exemplo, o processo de fotossíntese e entendê-lo melhor através de um gráfico como esse. Outro uso interessante é você visualizar, dentro daquelas etapas, quais os processos que são paralelos, que ocorrem, que podem ocorrer em paralelo. E aí você pode usar isso até para gerir pequenos projetos de aprendizagem, ou pequenos projetos de pesquisa em grupo, por exemplo, porque uma vez que você sabe os processos que podem ocorrer em paralelo, você pode alocar tarefas para diferentes pessoas. Eu vou mostrar isso fazendo um novo exemplo daquele mesmo fluxograma, ou seja, do mesmo processo, só que agora eu vou desenhar de uma maneira diferente. Então eu começo do mesmo jeito, primeiro pesquiso, depois crio o mapa mental detalhado em cima daquela pesquisa. Agora, o processo pode se dividir em duas partes que são independentes. A primeira é gravar o áudio e a segunda é decidir se vai ter slides ou não. Se tiver, eu crio os slides. Se não tiver, eu só formato o mapa. Lembra que se eu não for usar slides, eu vou usar o mapa como base. Agora, eu vou continuar esse processo aqui, que é verificar se tem erros no áudio. E se tiver, eu vou simplesmente editar o áudio. Agora, depois que eu formatei ou criei os slides, eu posso gravar o vídeo. Então, independente do que eu faça aqui, com o mapa ou com slides, eu vou gravar o vídeo. E aí depois eu tenho que juntar áudio e vídeo. Nessa etapa, aí sim, eu preciso já ter o vídeo gravado e o áudio pronto. Seja ele editado ou sem editar, porque não tinha erro. Tá? E aí não é mais paralelo o processo. É sequencial, tem que ter essas coisas já feitas. Finalmente eu vou publicar no YouTube e termina o meu processo aqui. Qual a vantagem desse modelo? A vantagem aqui é que, como essas etapas de gravar o áudio, verificar se tem erros e editar o áudio, elas são independentes de verificar se vai ter slides e aí tomar a atitude correspondente e gravar o vídeo, eu posso alocar para duas pessoas. A primeira tarefa fica para o Joãozinho e a segunda tarefa fica para a Mariazinha. E com isso eu agilizo o processo. Então essa é uma maneira interessante de você analisar quando você tem um projeto grande e você começar a ver o que pode ser feito em paralelo para agilizar o processo. Porque senão fica todo mundo esperando o próximo cara resolver a próxima etapa. E nem sempre isso é necessário. Bom, então como a gente já sabe, a prática é amiga da aprendizagem. Então eu vou sugerir aqui 3 possibilidades de uso de mapas mentais em diferentes áreas de conhecimento.
A primeira seria alguma coisa na área de exatas. Então a sugestão é que você descreva um processo para resolver problemas. Pode ser problemas de física, de matemática, de programação, o tipo de problema que você mais encontra pela frente. Mas para a área de ciências biológicas, você pode usar o fluxograma para descrever um processo biológico. É bem interessante isso aí. E finalmente, para a área de humanas, você poderia tentar descrever um processo histórico através de um fluxograma. O que você tem que prestar atenção quando estiver tentando montar o seu fluxograma? A primeira coisa é que você tem que descrever o processo passo a passo. Depois você tem que pensar em caminhos alternativos para poder usar a decisão. E finalmente, ver que etapas ou acontecimentos se ocorrem em paralelo ou podem ocorrer em paralelo. Com esses 3 pontos de atenção, você tem boas chances de produzir um fluxograma bastante interessante e que vai te ajudar a compreender melhor aquilo que você está descrevendo. Então, era isso, gente, sobre fluxograma. É uma introdução bastante suave, porque fluxograma é um tema um pouco mais complicado que os outros diagramas, mas eu espero que seja útil e gostaria de saber o que vocês acharam dessa videoaula nos comentários lá embaixo do vídeo, tá ok? Espero os comentários de vocês. Até a próxima e tchau!